Olá, amigos e amigas da Rede Previdência, que acompanham aqui o canal. Eu sou Natasha Bublitz e estou nesta segunda-feira, 27 de junho, trazendo para vocês as notícias mais atualizadas do mundo previdenciário. Vocês devem estar se perguntando sobre a doutora Karen Jobim. Sei que vocês gostam de acompanhar as notícias com elas, mas fiquem tranquilos, pois amanhã, terça-feira, às 18 horas, ela estará aqui no canal, trazendo o que há de mais recente e pertinente no mundo previdenciário. Então, siga conosco, não perca nenhum Previdência em 10 minutos, pois estamos aqui diariamente, de segunda a sexta, trazendo notícias, julgados, todos os temas que são pertinentes ao mundo previdenciário. E hoje eu quero trazer para vocês aqui começarmos a semana atualizado sobre os julgados da última semana. Isso mesmo, a TNU, Turma Nacional de Uniformização, teve julgados importantíssimos na última semana, dia 24 e 23. Tivemos 2 temas julgados com teses fixadas quanto ao segurado facultativo de baixa renda e quanto ao segurado especial trabalhador rural. Então, tivemos esses 2 julgados que vão atingir essa espécie de contribuinte e os benefícios que são correlacionados. E também trago para vocês uma notícia quanto ao fornecimento de próteses para segurado do INSS que teve amputação da perna e teve a condenação do INSS ao fornecimento das próteses lá em 2017, onde foi determinado tanto o fornecimento das próteses quanto a manutenção das próteses a cada 6 meses. E aqui eu trago uma decisão recente quanto a essa manutenção das próteses que estava sendo descumprida pelo INSS. Mas vamos lá, se já está inscrito no canal, se não está inscrito, aproveita, clica aí, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem essas informações sejam pertinentes e não deixa de interagir conosco, comentar aqui, trazer suas colocações, o que acha dos julgados que a gente traz, suas dúvidas, né? A Rede Previdência é o seu lugar. TNU, tema 286, julgado no dia 24 de junho. O tema julgou o pedido de uniformização de interpretação de lei federal relacionado ao benefício de pensão por morte do dependente de segurado facultativo de baixa renda que não teve validada as suas contribuições como baixa renda e quanto à possibilidade de complementação dessas contribuições pelos dependentes após o óbito do segurado. No caso concreto, a segurada ela havia contribuído na condição de baixa renda de junho de 2013 até fevereiro de 2015 e faleceu em março de 2015. Quando os dependentes, né, 2 filhos menores, foram requerer o benefício de pensão por morte, se verificou que a segurada ela vinha contribuindo, ela tinha uma renda proveniente de trabalho e com isso não era validada as suas contribuições. E entra essa a discussão desse tema, se era possível que os dependentes complementassem as contribuições como baixa renda, que foram feitas na alíquota de 5% do salário mínimo, contribuindo para atingir 20%, uma vez que ela não tinha a condição de baixa renda validada, e com isso eles fazerem jus ao benefício de pensão por morte. E aqui a gente está falando de uma exceção à regra. Para aqueles que estão nos acompanhando, é bem pertinente nós distinguirmos que nós temos na jurisprudência, tanto da TNU, quanto do CNJ, quanto do STJ, do STF, já sedimentada a questão da impossibilidade de recolhimento integral após o óbito. Ou seja, não é possível que os dependentes do contribuinte individual que nunca contribuiu venham fazer os recolhimentos após o óbito de forma integral.
Aqui a gente está falando de uma exceção. A segurada, ela vinha contribuindo. E a gente tem ainda uma segunda condição, que é a validação dessas contribuições. Via de regra, o INSS só valida essas contribuições como de baixa renda quando do requerimento de um benefício previdenciário, seja de incapacidade, um benefício de aposentadoria, um benefício de pensão por morte. É nessa hora que vai se apurar se são válidas essas contribuições ou não. Então, pode acontecer da inscrição estar desatualizada, a renda familiar ser superior a 2 salários mínimos, ou como nesse caso dessa segurada, ela ter uma renda própria do trabalho que já não fazia jus, né, a essa inscrição como facultativa de baixa renda que talvez ela tivesse lá no início em 2013. Então, aqui nós estamos falando de complementar uma contribuição que não foi validada. E temos que prestar muita atenção, pois não estamos falando de recolhimento integral, de alguém que nunca tinha contribuído e os dependentes vêm fazer recolhimento após o óbito. Isso não é possível. O que a TNU decidiu é que é sim possível fazer essa complementação após o óbito, no caso da segurada facultativa de baixa renda, que não teve validada os seus recolhimentos na alíquota de 5%, passando os dependentes a possibilidade de complementar de 5 para 20 e com isso fazerem jus ao benefício de pensão por morte. E aqui a gente traz mais uma situação que nós já tínhamos entendimento na TNU, no caso de possibilidade de complementação da contribuição não validada nos casos de benefício por incapacidade. Então, nós já tínhamos um posicionamento, um entendimento, um precedente da TNU nesse sentido, e agora também tivemos na situação da pensão por morte. E ainda é possível a gente destacar que o decreto 3048 de 99, em seu novo artigo 19E, ele também traz essa possibilidade que autoriza a complementação pelos dependentes. Então, está em harmonia com a nossa legislação. Então, o que a gente trouxe desse tema 286, julgado dia 24/6? É possível a complementação da contribuição do segurado de baixa renda para fins de pensão por morte. A gente já tinha um precedente no caso de benefício por incapacidade e, atenção, não é possível o recolhimento de forma integral após o óbito. Aqui nós estamos falando de uma exceção. A TNU também julgou o tema 219 no dia 23 de junho, entendendo que é possível, sim, o reconhecimento da condição de segurado especial para trabalhador rural, mesmo com idade inferior a 12 anos de idade. Então, uma vez comprovado, né, seja na parte de processo administrativo, no processo judicial, que o segurado especial, né, que o trabalhador segurado trabalhou, né, no campo em condição de segurado especial antes dos 12 anos de idade, é possível reconhecer esse tempo. Então, temos que ter aqui o que a gente tem, a proteção social. A própria julgada, ele traz ali que não podemos fechar os olhos para a realidade fática. Então, ainda que não seja recomendado o trabalho antes dos 12 anos de idade, a gente sabe que no campo essa é uma realidade que acontece tão logo o menor tem condições de trabalhar no campo. Então, uma vez comprovado, é sim possível reconhecer esse tempo anterior aos 12 anos. Então, 2 julgados bem importantes aí que ocorreram na última semana. E eu também falei que ia trazer uma notícia sobre a questão do fornecimento de próteses. Isso mesmo, o INSS foi condenado pelo TRF da 4ª Região a, em 15 dias, depositar em juízo o valor para aquisição de uma nova prótese no valor de 66 mil. Isso mesmo, o segurado lá em 2017 já havia assegurado o direito do fornecimento de próteses devido à amputação de panturrilha e pé, e que ele teria essa manutenção da prótese assegurada pelo INSS. Ocorre que o INSS não vinha fazendo essa manutenção a cada 6 meses, o que gerou a necessidade de uma nova prótese, gerou a necessidade da determinação para o fornecimento de nova prótese, o que o INSS não conseguiu cumprir, pois ainda está em processo licitatório para aquisição de próteses.
Dessa forma, o TRF da 4ª região determinou, então, que fosse depositado o valor de 66 mil, equivalente para a aquisição de nova prótese para esse segurado. Então, essa recente decisão aí que atinge segurado, lembrando que o INSS, ele pode sim ter a responsabilidade pelo fornecimento de próteses, órteses e outras condições. Então, se gostou do conteúdo, curte, dá um like, compartilha com quem você acha que vai ser importante. E amanhã, não perca, pois a doutora Karen Jobim já estará de volta aqui no Previdência em 10 minutos.